Momento da Indústria. Uma realização RGB Comunicação e 6IBR. O painel Desenvolvimento Econômico com a Diversificação do Setor Sucroenergético. Tema também a contribuição do etanol para o desenvolvimento econômico e social do país. Para este painel, convidamos como moderador o senhor Manuel Carlos de Azevedo Hortolã, presidente da Orplana de Piracicaba. A apresentação do painel estará a cargo do Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, diretor do Departamento de Infraestrutura da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, também pioneiro do Proálcool em São Paulo, Brasil. Engenheiro ilustre, presidente da Santal, e que foi uma figura que decididamente ajudou muito o desenvolvimento do setor sucroalcooleiro no nosso país. Pois bem, me concederam 15 a 20 minutos impostergáveis, né? É evidente que um tema dessa grandeza, dessa complexidade, nós precisaríamos um pouco de tempo maior, não é, para tratar. Até para dizer que há uma absoluta interação entre as diferentes energias, as energias renováveis e as energias fósseis no Brasil, à semelhança do que acontece no mundo inteiro. E para mostrar-lhes que a grande saída para resolver o problema energético da nação brasileira será a interação entre energia renovável, no caso da biomassa, da cana-de-açúcar, e as energias fósseis, o petróleo, o gás natural, agora que se apresenta como uma possível realidade, o petróleo do pré-sal. Portanto, ali nós verificaremos que o Brasil, há mais de 40 anos, não é? Ele desenvolveu um modelo de planejamento energético que permitiu, nos últimos anos, esse desenvolvimento industrial da nação, graças à oferta que sempre aconteceu de energia abundante e barata, não é? E que era concorrencial com as tarifas internacionais. Pois bem, nos dias atuais é lamentável também nós chegarmos a uma absoluta conclusão que a energia ficou muito cara no Brasil. O Brasil, em termos de indústria, por exemplo, a indústria paulista, nos últimos 2 anos deixou de crescer. Por quê? Um dos fatores mais ponderáveis sobre essa falta do crescimento é que a energia elétrica, insumo básico e fundamental, bem como o gás natural, tiveram preços absolutamente altos e deixaram de ser competitivos. Quando comparamos o que o Brasil faz em termos de indústria com outros países, né? Então, nos dias atuais, o valor da eletricidade, que já tem perto de 50% de tributação, ele excede das nações que competem com a brasileira. E dessa forma, nós deixamos, lamentavelmente, como mencionamos, de ser competitivos. Bem, aqui o professor Plínio Anastácio, como sempre, nos deu uma aula, não é? Ele, com aquela capacidade enorme que ele tem, e o Brasil, para não mergulhar na absoluta escuridão, optou pelas térmicas. Essas térmicas, elas são movidas com derivados de petróleo e gás natural, e são notadamente mais caras e poluidoras. Mais uma vez, não se deu atenção ao fantástico potencial da biomassa brasileira, do bagaço. Há diversos trabalhos feitos. Quando eu era vice-presidente da DEDIR, fizemos alguns estudos nesse sentido. Na Fiesp nós fizemos alguns trabalhos e, considerando a tecnologia hoje existente, nós poderemos, só com o bagaço que sobra nas usinas brasileiras, ter uma oferta de energia suficiente a uma Itaipu, não é? Então, enquanto se fica aí incentivando e concedendo vultosos subsídios às térmicas movidas a gás natural, né, o Brasil preteriu, não é, a energia renovável do bagaço, né? Então, para se ter ideia de um número, a Eletrobras vai gastar
somente até junho de 2013, né, ela gastou, contabilizado já, 3,9 bilhões de reais, quase 4 bilhões de reais na forma de subsídios para colocar em funcionamento as chamadas térmicas movidas a gás natural e derivados de petróleo. Bom, isso aqui nós iríamos falar, mas é oportuno dizer, não é? Qual é a situação hoje que se apresenta também em relação aos Estados Unidos? Estados Unidos está desenvolvendo shale gas, conhecido como gás de xisto. O Brasil já fez sérias pesquisas no passado na refinaria do Paraná, a Repar, para aproveitamento do xisto betuminoso lá. O xisto betuminoso apresenta alguns problemas complexos no tocante ao meio ambiente, mas até agora ele é um fenômeno norte-americano. Essa tecnologia ainda não é dominada por nós. Segundo o que se constata, essa tecnologia empregada nos americanos poderá ser revolucionária e inovadora, e a oferta do gás de xisto ela poderá contribuir significativamente até para modificarmos todo esse balanço da energia mundial, não é? Pois bem, agora, há uma outra questão que eu ia falar mais à frente, face da limitação do tempo, talvez não tenhamos condições de falar, é uma questão que já nos preocupa muito nas entidades de classe das indústrias. É que os reservatórios brasileiros já encontram-se com um nível de água em torno de 57% do nível total exigido de armazenamento de água. Nós já estamos acendendo uma luz amarela sobre a possibilidade de nós termos um possível apagão. Por isso é que estão colocando em funcionamento todas as térmicas a pleno vapor. Bom, então, gente, a então decantada, em prosa e versa, matriz energética do universo, limpa, econômica e renovável, foi preterida nos últimos anos pelos diferentes governos, com a reprovação das usinas hídricas, em face do quê? De razões políticas, ideológicas, manifestações exageradas, sob o pretexto da desagregação do meio ambiente em torno dos reservatórios. Então, nesse quadrozinho aí que nós organizamos, procuramos mostrar, entendeu? Na primeira linha lá, os senhores verificam que a produção de eletricidade com as usinas de água hídricas estão caindo, entendeu? Ano a ano, não é? Nesse segundo quadro aqui, as térmicas. Vejam o ascendente crescimento da oferta de eletricidade com as térmicas, né? Graças exatamente aos incentivos, aos subsídios concedidos ao funcionamento dessas térmicas. E aqui a energia nuclear, que se mantém aí em torno de 1% de toda a oferta de energia do país. Como sabem, energia nuclear no Brasil, nós construímos 2 usinas nucleares. A primeira, o Angra 1, entendeu? Funcionou muito mal, um verdadeiro chuveiro, né, segundo os técnicos. A usina nuclear 2 de Angra funciona muito bem. E a usina nuclear 3, ela foi comprada pelo Brasil, da Siemens, encontra-se totalmente encaixada e falta condições para o governo brasileiro no sentido de determinar que se implante essa usina nuclear 3. Encaixada, então se continua. Então, dando uma rápida visão aqui do que acontece em termos de matriz energética brasileira, seguindo assim os ponteiros de relógio. Petróleo com a maior contribuição, com quase 38% da matriz energética, as hidrelétricas com 14%, os produtos derivados da cana com 16%, lenha. Tristemente para nós, nos últimos anos, voltamos a queimar nesse país muita lenha, porque o gás ficou caro, tanto o gás de botijão GLP como o gás natural, e hoje já estamos na matriz energética de 2012, o último balanço efetuado, com 12% de queima de lenha nesse país, né? Porque voltamos a queimar lenhas nos fornos de padaria, de pizzarias, e até a prática das nossas mães de fazer a cocção dos alimentos nos fogões a lenha está voltando, em função de que um botijão de gás custa R$50 e o metro cúbico
de gás natural também bastante caro, né? Então o gás natural contribui com 9,3, o carvão, entendeu, mineral com 6 pontos, mais o sul do país, e outras 3. E o urânio, energia nuclear, aí com 1,6. Bom, podemos passar aí só para ir à frente da matriz elétrica. Bom, aqui é uma observação. Não chegam num acordo, tristemente, nesse país, os nossos ecologistas com os empresários e com a política governamental. Há um nítido embate em setores ambiental e de infraestrutura. Há um zelo excessivo, ao nosso ver, dos maiores entraves ao desenvolvimento de projetos de geração de energia. A geração de energia com o uso da água, embora o Brasil tenha a maior reserva de água doce do mundo, está sendo preterido pelas térmicas, né? Agora, é inconcebível que nós não possamos ter a conciliação desses interesses, o interesse dos ecologistas, o interesse dos promotores de justiça que cuidam do meio ambiente, dos empresários, todos preocupados com a questão ambiental. Bom, os recursos hídricos brasileiros seriam da ordem hoje de 197 mil megawatts, né? Nós estamos apenas 86 mil megawatts em operação, sendo que Itaipu é com 14 mil metros cúbicos de oferta. Bom, então, repetindo, não há investimentos mais suficientes em hidrelétricas no Brasil. Por quê? Porque são os problemas ambientais, também a semelhança que acontece com o etanol. O preço de compra de energia pelo governo é considerado irrealista e dessa forma o que nós estamos verificando é que os investidores privados estão se afastando de obras e novas hidrelétricas, né? Bom, aí há necessidade de construirmos mais hidrelétricas, a fim até de reduzirmos a emissão dos gases do efeito de estufa. Com a intransigência de entravar no Brasil a construção dessas hidrelétricas, haverá o aumento exagerado, como já se evidencia, do uso das usinas térmicas movidas a carvão, diesel e gás natural. E para verificar o que acontece com a distribuição dos derivados no Brasil, vai para ter gás com efeito de petróleo 7%, a nafta da petroquímica 10%, a gasolina com 14% de cada barril de petróleo, não é? Processado. Óleo combustível 7,50% e óleo diesel predominando com os 37%. Bom, tristemente para todos nós, principalmente aqueles que defendem um meio ambiente mais limpo, renovável, o Brasil optou equivocamente por transporte de ônibus ou caminhão movido a diesel. E nos dias atuais nós pagamos um alto preço. Quem mora nas maiores cidades, os constantes engarrafamentos, já não é um fenômeno das nossas maiores capitais, né? E um contrassenso, porque nós já tivemos aqui a nossa TGV. O brasileiro vai muito à França, vai à Itália e diz, poxa, eu passei lá numa ferrovia com a TGV, é coisa fantástica. Os mais antigos, poucos nesta sala, vão se lembrar da Companhia Paulista de Estrada de Ferro, que era uma ferrovia modelar no mundo inteiro, igual uma TGV francesa, e nós viramos as costas do trem. O país hoje, lamentavelmente, é conduzido a pneus e iluminado por usinas termoelétricas. Bem, outra observação aí também é que a terra aqui no Brasil nunca nos foi generosa, né? Se nos deu a maior reserva de água doce do mundo, que nos deu tantas outras contribuições, a terra firme no Brasil, na terra firme não há um potencial grande de petróleo. E daí essa preocupação que se acentua hoje, tomara que se dê certo, né, de nós tirarmos petróleo em águas profundas. É porque em lugar nenhum do mundo se extrai petróleo em lâmina d'água nas faixas brasileiras. Margaret Thatcher, a grande estadista, explorou petróleo em águas profundas, não chegou nem à metade das profundidades que se preconiza perfurar no pressão. Bom, então para ter ideia, o petróleo de Tupi está a 6 mil metros de profundidade, abaixo de 2 mil metros de lâmina de água no mar e a 300 quilômetros da terra. Quer dizer, o petróleo descoberto lá, onde vai se constatar possivelmente a possibilidade de grandes reservas de petróleo,
terá que ser transportada a 300 quilômetros do continente, né? E do continente depois para as refinarias. Tristemente também, desde os governos militares, nós não temos mais refinaria nesse país, né? Desde os anos 70 que não se constrói mais refinaria no país. Bom, a exploração em tais condições é muito cara, muitíssimo cara, vai exigir investimentos importantes e não é a solução simples. Agora, dizer que a Petrobras não conhece, não tem essa tecnologia, é possível que se tem. A Petrobras tem os melhores técnicos em petróleo que temos aqui no Brasil e são comparados aos melhores técnicos do outro país. Mas existe, nesse sentido, uma grande barreira a ser superada. Primeira é a questão da encomenda de equipamentos. Nós estamos encomendando praticamente, se tiver condições ainda, vou mostrar aos senhores em Singapura as plataformas e os navios de transporte de petróleo. Vou lhe dar alguns dados. Quer dizer, nesse sentido, a indústria brasileira, em especial a indústria paulista, está sendo preferida no que se refere à encomenda de equipamentos para o pré-sal, não é? Bom, então, quase todo o petróleo brasileiro encontra-se hoje em áreas que excedem a 8.000 metros abaixo do leito do mar, as quais terão características inéditas, seja pela grande distância da costa terrestre ou pela profundidade dos rafegadores. Pode passar. Bom, então, as reservas do petróleo estão localizadas offshore, cobertas por lâminas profundas de água, aqui estão os levantamentos, e até algumas dezenas de anos atrás, as perfurações de petróleo brasileiro limitavam-se à terra seca. Agora, um outro detalhe, porque muita gente fala, olha, inclusive os nossos dirigentes, descobrimos, estamos fazendo pré-sal, nós estamos agora no mesmo nível dos maiores produtores do mundo. Vamos entrar na OPEP. Como se fosse simples entrar na OPEP, eu mando um e-mail e passo a frequentar o clube da OPEP. Pois bem, entre a descoberta do petróleo, até a hora que esse petróleo pode se tornar comerciável, leva-se em média de 4 a 10 anos. De 4 a 10 anos. Então vamos dizer que realmente fique evidenciado e nós tenhamos a tecnologia, tenhamos todos os equipamentos. No mínimo, nos próximos de 5 a 10 anos, de 4 a 10 anos, nós não poderemos contabilizar esse petróleo para efeito das nossas matrizes aí de energia. Bom, aí você outra observação, né, para dizer que haverá a necessidade dessa conjugação de esforços, dessa absoluta sinergia entre energias renováveis, entre a energia do petróleo. A crise financeira global de 2008 levou o barril, que tem 159,6, temos redondo de 160 litros, a 147 dólares. As cotações em 2003 já estão acima de 100 dólares o barril. E analistas conceituados já mencionam a hipótese de que a commodity supere a marca de 120 dólares de barril neste ano, não é? Bom, a produção brasileira, como sabem, o professor Plínio já mencionou, ela é de 1.900.000 barris, em termos redondos, 2 milhões de barris diários. A Petrobras fez aquela grande propaganda, ao nosso ver, com todo respeito, uma propaganda enganosa, de autossuficiência, para um consumo que já supera mais de 200.000 barris o total extraído. Para a Agência Internacional de Energia, ela poderá suplantar 2,4 milhões de barris diários neste ano de 2003, em função do crescente consumo dos combustíveis. A capacidade atual do refino da Petrobras está em 2 milhões de barris diários, porque, como mencionamos, não se constrói mais refinaria nesse país, né? Nós necessitamos construir, sim, novas refinarias. Com o consumo atual, poderemos enfrentar um déficit de 400.000 barris, que terá que ser suplementado ou com importação de derivados ou com etanol, no período que vai de 2014 a 2015. Já o ano que vem, nós vamos ter que atravessar isso. A Venezuela deveria ser sócia, como foi anunciada, da Petrobras, da refinaria Brianeiro, em Pernambuco, mas até agora não colocou um centavo no projeto dessa refinaria. Bom, então, diante desse crescente consumo de combustíveis derivados do petróleo, da cana-de-açúcar, a
Petrobras permanecerá importando gasolina e diesel nos próximos anos, o que irá onerar excessivamente a balança comercial. Bom, aqui o que acontece? Os incentivos foram dados, né? A compra de automóveis via expansão de crédito, retração de juros, benefícios fiscais, haverá um forçoso e crescente emprego dos combustíveis líquidos, fósseis ou renováveis, seja derivados de petróleo, seja derivados da cana, e diante da falta de absoluto planejamento energético, como nós já vimos aqui, as defasagens existentes em produção e uso permanecerão crescentes. Não é um problema que será resolvido no curtíssimo prazo. Bom, também foi mencionado, a gasolina nacional tem hoje uma defasagem de 26% de preço em relação aos preços internacionais. O aumento dos preços melhoraria, sim, a margem de lucro da companhia, porque a Petrobras precisa importar petróleo e derivados para atender a demanda do mercado interno e o valor doméstico da gasolina está defasado em relação ao mercado externo. O petróleo vai continuar sendo a principal fonte de energia em todo o mundo. A tendência é prosseguir aumentando, dado que a utilização de outros recursos começa a se estacionar. Em relação ao Brasil, haverá um crescente aumento do petróleo bruto, do gás natural, da nafta usada na petroquímica, do gás de botijão, da gasolina, do diesel e outros derivados, eis que como o consumo permanece absolutamente aquecido. Bom, dessa forma nós teremos os aumentos das importações, pois a capacidade de refino da Petrobras, repetimos, está esgotada, os novos poços de petróleo do pré-sal somente serão utilizados possivelmente na próxima década. Isso, se confirmada, todas as estimativas serão uma grande decepção para a população brasileira, principalmente aquele brasileiro que tirou o dinheirinho dele suado do fundo de garantia para comprar ações da Petrobras. E essas ações poderão virar pó. Bom, aqui o governo já nem conseguiu ainda começar a tirar petróleo do pré-sal como se prevê, mas ele já anuncia uma nova estatal, a Petrosal, que ficará encarregada doravante, ao lado da empresa mãe, a Petrobras, fazer a gestão e a retirada do óleo descoberto. Pois bem, instaura-se no Brasil mais uma fase, aqui se foi mencionado há pouco, essa presença forte na história do petróleo brasileiro da Petrobras, iniciada, como sabem, senhoras e senhores, em 30 no governo Getúlio Vargas, quando foram lançadas as más da legislação. Pois bem, aqui um rápido comentário, um pouco assim de cabeça de historiador. Em 53, o projeto de lei Vargas é aprovado no Congresso Nacional, como sabem, após intensa discussão com apoio dos partidos da esquerda, criando a Petrobras através da Lei 2004. Era criado, então, um monopólio do Estado na exploração, refino, transporte e comercialização dos derivados de petróleo. Esse monopólio foi se expandindo gradativamente. A verdade é o seguinte, quando se pesquisa com o espírito de isenção que aconteceu, nós vamos verificar que o ditador gaúcho Vargas, ele não imaginava que o monopólio do petróleo deveria ser do Estado brasileiro. Né? Ele imaginava que o monopólio do petróleo deveria ser do Estado, da nação brasileira, do governo brasileiro, e não da Petrobras. Mais tarde, o próprio presidente da Revolução Militar de 64, o Marechal Castelo Branco, fez uma afirmativa, né, que foi divulgada intensamente. Ele dizia, olha, sobre o privilégio dos monopólios, se uma empresa, no caso a Petrobras, é eficiente, não precisa de monopólio. Se a empresa é eficiente, não precisa de monopólio. E se não é, não merece tê-lo. Não é? Isso foi o que aconteceu. Bom, a outra indagação é que persistem no mundo apenas 6 mantenedores de monopólio de petróleo. São os grandes produtores, a Arábia Saudita, Irã, Kuwait, México e Brasil, que é o único que é ainda importador, né? que trabalha, que explora a questão do petróleo em regime de monopólio. Né?
Nós temos, sim, 5 milhões de metros quadrados de bacias sedimentares, é a quinta maior do mundo, parceiros fortes e competentes, e se pode ter uma expectativa grande no tocante. Bom, pode saltar aí, que a gente já vai fechando dentro do tempo. A população brasileira, sabem, senhoras e senhores, vai atingir 200 milhões de seres, enquanto a mundial já alcança 7 bilhões. A classe média brasileira é composta por 100 milhões de pessoas, né? E à medida que os povos aumentam, é óbvio que vão consumir mais energia. Também crescem as suas necessidades de petróleo, energia fóssil renovável, água e alimentação. Pois bem, a fim de atendermos todas essas necessidades, nós vamos necessitar de investimentos financeiros a curto prazo. Nós necessitamos também, repetimos o que eu falei há pouco, trazer navios, plataformas. Eis que nós não temos, até hoje, embora se fale muito do pré-sal, estaleiros com capacidade entre nós. 60% dos equipamentos para a composição do petróleo deveriam ser fabricados no Brasil. Pode se imaginar o pré-sal. Contudo, até agora, nós vimos isso lá na Fiesp, não produzimos nenhum navio de perfuração genuinamente nacional. Os primeiros 3 dos 29 navios sonda encomendados pela Petrobras estão sendo fabricados em Singapura. E até agora o conteúdo nacional não deslanchou. Vou passar. Eu ia falar um pouquinho sobre o regime que foi adotado, mas a gente vai seguir um pouquinho. Vai estar é o compartilhamento versus a concessão do serviço. Bom, é inquestionável os analistas, sejam nacionais ou internacionais, que a Petrobras não possui toda a disponibilidade financeira para assumir os pesados investimentos do pré-sal, esse que pretende ser a única operadora. Quer dizer, tudo é feito no sentido de fazer que a Petrobras seja a única exploradora, aumentando nessa área o monopólio. Será indispensável aplicar até, veja que número alucinante, $1 trilhão, cuja exploração somente começará nos próximos 15 a 20 anos. Ela vai precisar, portanto, de recursos nacionais ou internacionais. Pode passar o gás natural também. Bom, aqui para dizer, volta, por favor, só para terminar. Aí o gás natural virou panaceia, né? Um lobby fantástico fez com que o Brasil, entendeu, construísse um enorme gasoduto subsidiado. E quando se olha hoje a produção nacional líquida do gás natural, ela não chega a metade do que nós estamos gastando no consumo do gás natural. Tá? Então essa é a cotação aqui toda da Bolívia, é que acontece para abastecer as nossas indústrias e o nosso consumidor. Bom, nós chegamos aí no nosso querido etanol. São Paulo destaca-se, obviamente, como já falamos, né, na produção da cana-de-açúcar. É consequência também o maior consumidor devido à maior quantidade de automóveis que possui. São Paulo está licenciando mais de 1.000 carros novos flex diariamente. A tendência é, não sei como é que a gente vai conseguir se movimentar naquela cidade. Né? 1.000 a 1.300 carros novos diariamente. O uso do álcool puro e mistura tem levado a melhorias consideráveis na qualidade do ar nas metrópoles brasileiras, decorrentes da eliminação do chumbo na gasolina e do chumbo. São as tais externalidades. Essa aqui é uma falha que o nosso setor, que eu também me penitencio. Nós divulgamos poucos os fantásticos benefícios, principalmente para a melhoria da saúde da população. Nós usamos a questão da externalidade falando dos benefícios para o ar que se respira. É a saúde, é o ser humano que vive numa cidade de São Paulo. E me dizia o professor Saldiva, que é o diretor do Laboratório de Poluição Atmosférica de São Paulo, a semana passada, num seminário, que o paulista, em média, vive 10 anos menos que um cidadão
que vivem em outras cidades que não têm o ar poluído de São Paulo. Então, se nós fôssemos quantificar esse benefício à saúde da população, entendeu? Ele representaria um fantástico benefício a todos nós que moramos em São Paulo e em outras localidades mais poluídas. Bom, vamos ao final. Bom, nós somos quase autossuficientes em petróleo, nós falamos, graças também àquilo que o professor Cândido Nastar, com muita competência e dedicação, nos divulga no boletim do tratado, graças aos 400 mil barris, talvez seja mais hoje, né, Clínio? 400 mil equivalentes de etanol. Se não tivesse essa oferta de 400 mil barris de etanol que nós temos diário, nós temos que importar mais derivados de petróleo, mais petróleo, né, para compensar, né? E representaria uma economia anual de pelo menos, esses números também estão desfasados, de 20 bilhões de dólares. Agora, eu nunca vi em tantos anos acompanhando a evolução do petróleo, energia, etanol, que isso fosse divulgado pela Petrobras. Começar pela Petrobras, aquela campanha fantástica que ela faz, 6 páginas de verde, falando de autossuficiência. Petrobras hoje é o maior cliente da Globo. Quem não sabe isso, é o maior cliente da Globo. Se pegar ali o demonstrativo de faturamento da Globo, ela é o maior cliente da Globo. Estranhamente, esse benefício não aparece. Nem os benefícios para as contas públicas, né? Nem os benefícios para os consumidores. E outro detalhe, o Antônio Pinto, que está aí, que é o mais notável engenheiro do setor teve, né? Sabe. Quando se mistura 25% de álcool, anidro, gasolina, nós estamos melhorando a qualidade da gasolina brasileira, que é uma gasolina comprovadamente de má qualidade, né? Isso também não se anuncia. Vocês nunca viram dizer que a gasolina brasileira tem 25% de álcool anidro, que melhora a octanagem, que melhora as suas condições, que elimina o chumbo. Isso não é usado. Pois bem, o uso do álcool combustíveis... Como é que está? Há 5 minutinhos? Terminar ou já terminou? Tá. Bom, então vamos lá, você vai terminar. O uso do álcool substitui solução a gasolina gerou uma economia de 71 bilhões de dólares em valores nominais do Brasil e desde a criação do Proálcool em 1975. Uma ideia fantástica, né, que teve os seus efeitos, né? Só para um comentário histórico, o presidente Geisel, que sancionou o decreto criando o Proálcool, achava que o etanol, o álcool, não era um bom combustível. Foi uma grande luta para sensibilizá-la, liderada pelo ministro Gerardo Ueck, com a ajuda de uma série de pessoas, né? Já mencionadas, Cícero Pedro Franco, Lamartine Navarro Júnior, e o ministro Ueck, tentando mostrar ao presidente que o etanol era um bom combustível. Essa luta demorou 2 anos até que fosse aprovado o primeiro documento, que se chamava Fotossíntese como fonte de energia. Pois bem, então em rápidas pinceladas, me desculpem, eu gostaria de prolongar mais, agradecer a honra de estar aqui com todos vocês, grandes e saudosos companheiros, para essas breves considerações sobre a importância do etanol, sobre o aspecto econômico, social e para a economia do Brasil. Muito obrigado a todos. Alô? Alô? Doutor, parabéns aí pela apresentação. Acho que foi muito oportuna a palestra, interessante para nós. O senhor começou, quer dizer, durante a apresentação aí ficou claro, né? Nós estamos gastando um recurso grande nas térmicas, na geração de energia, estamos gastando um recurso grande na importação de petróleo, derivados de petróleo, e com isso assim, deixando, né, um recurso que poderia estar sendo investido aí
na biomassa e trazendo resultados para o país. É coisa que a gente estranha. Mas eu queria fazer eu acho que o senhor foi muito otimista quando o senhor fala em utilizar o petróleo do pré-sal. Talvez aí no espaço de 5 a 10 anos que a gente comece a ver petróleo do pré-sal. Por tudo que a gente tem assistido nesse país, com os entraves, como o senhor mencionou aí no caso das hidrelétricas, os conflitos de meio ambiente com os empresários, com o governo, eu acho que o senhor está sendo muito otimista aí com esse tempo. Não dá para imaginar que isso possa acontecer com esse vulto de trabalho e investimento que tem que ser realizado. Porque eu acho que nessa visão compromete mais a situação das fontes de energia ou da geração de energia que o país vai necessitar. Já há 2, 3 anos que nós passamos com esse susto aí de ter blackout, né? Temos falta de energia, um apagão, na hora H São Pedro manda umas chuvas aí e tem resolvido, mas se ele esqueceu ou der uma atrasada na chuva, com certeza o problema vem e vem de forma muito séria. E o que a gente estranha é que no caso do etanol, que começou, digamos, com o pró-álcool, e aí era uma questão de segurança energética, de ter um produto alternativo com preço e garantir abastecimento para o país, né? Foi o primeiro momento. E não era novidade, porque já se misturava álcool na gasolina lá em 31, mas cá entre nós, eu acho que o pessoal foi bastante atrevido, né, em dizer nós do setor aqui podemos produzir esse combustível. Imaginar o setor àquela época assumindo esse compromisso de produzir um programa desse. É um grande desafio, mas que venceu, né? O setor fez isso. Nós construímos, com certeza, um dos maiores programas, né, de utilização de energia renovável do mundo. E mais que isso, nós dissemos ao mundo inteiro o que fizemos e que era possível fazer também lá fora. Mas passada essa primeira fase da produção do etanol para garantia energética, né, para segurança energética, nós tivemos depois a ênfase da questão ambiental, que casada com o surgimento da Flex trouxe para nós um novo surto de desenvolvimento, né? E aí, nessa questão do etanol, é que a questão internacional ganhou força mesmo. Quer dizer, a Única está aqui presente e a gente sabe que, às vezes, 3, 4 delegações de países vinham visitar o Brasil e passavam pela Única vinham conhecer, vinham a Sertãozinho, iam a Piracicaba, para conhecer esse setor da produção do etanol. Porque isso foi muito propalado, que o etanol seria talvez a grande solução para resolver ou mitigar essa emissão de gases de efeito estufa nas várias formas do seu uso, especialmente na questão dos transportes, né? E de repente nos deparamos, quer dizer, fizemos isso tudo, os Estados Unidos assimilou isso muito bem, de repente nos deixou para trás na esteira de maior produtor mundial, né? Já passou a gente longe. Outros países criaram também seus mandatos de mistura de etanol a gasolina, e nós que devíamos estar muito à frente com isso, de repente parece que começamos a andar para trás, né? Não sei se deixou de ganhar ênfase a questão ambiental, ou a gente acredita mais que interesses outros aí estejam na pauta, mas o fato é que
estamos aí fechando unidades industriais, nós estamos vendo produtores arrendando suas terras, pois não conseguem mais produzir nos preços que a cana remunera hoje, e a situação vem se agravando bastante. Nosso setor, se nós pensarmos aí há 10, 15 anos atrás, era altamente competitivo em função de custo de mão de obra, de outras situações que nós tínhamos aqui, com clima muito favorável, terra muito favorável, e a gente conseguia, no caso do açúcar, exportar por 1/3 do preço que era comercializado na Europa, em função do nosso custo de produção. E aí nós, alguns anos, fomos sobrevivendo, queimando, digamos que essa gordura que a gente tinha. Até que chegou um ponto que não dá mais, né? Não tem mais condição. Perdemos essa competitividade e hoje estamos nessa situação que não há mais capacidade ou condição de investimento porque não tem retorno. Não tem retorno industrial, não tem retorno de cana, e perde o país, porque nós estávamos aqui elencando, o Dr. Bertelli falou das questões aí de alguns benefícios ambientais, sociais, né? Então a gente tem que lembrar aqui que há sim, na utilização do etanol, impactos do lado econômico, do lado social, com a geração de empregos, do lado ambiental, do lado energético, no desenvolvimento de tecnologias, como foi o caso do carro flex, né? E na área de saúde, esse impacto que o senhor estava dizendo aí, eu me lembro do número para a cidade de São Paulo, se fosse toda a frota leve fosse flex, né? Nós teríamos ao redor de 25 mil acho que internações menos e 400 mortes menos, né? Ano, pela melhoria da qualidade do ar. Bem, eu fiz apenas esses comentários sobre sua palestra e gostaria de abrir para algumas, e alguém que fosse fazer perguntas ao Dr. Bertelli, que erguesse a mão e se identificasse aí para a gente. Infelizmente é difícil daqui de ver, mas o Garrefa me ajuda aí se alguém levanta a mão. No fundo temos uma pessoa, o pessoal da coordenação já levando o microfone. Pedimos que se identifique, por gentileza. E eu estou cansado de ver na televisão e nas revistas periódicas semanais a propaganda de 300 mil barris dia do pré-sal como sendo produzidos. Como é que a gente ouve isso e não posiciona contrariamente a uma propaganda dessa natureza? Porque eu disse há pouco, os grandes anunciantes desse país são as estatais, né? 50% de todo o faturamento da Globo, que tem essa capacidade fantástica, né, de mudar o pensamento das pessoas, basta começar a veicular na novela da moda, né, as mensagens, né, ela tem essa capacidade fantástica de persuasão. Esse material informativo divulga coisas que quase sempre não se consegue depois comprovar, não é? Na nossa história de energia, quantas e quantas vezes eu vi anunciar, por exemplo, um novo poço da Petrobras, no dia seguinte isso repercute na valorização das suas ações e depois ninguém vai patrulhar se realmente aquele poço foi viável, se conseguiu retirar petróleo dele ou não, não é?
estatística está comprovada de exemplos marcantes nesse sentido. É propaganda enganosa? Sim. É uma propaganda enganosa, mas o que fazer? Não é? E quando se escreve, como velho jornalista, eu tenho uma coluna a cada 15 dias, escrevo para os jornais de maior circulação do país, por vezes, tenho que confessar, recebo uma recomendação do diretor de redação da revista, né? Ele diz, olha, será que você não pode suavizar um pouco mais, entendeu, o que você está falando sobre questões que abordam a realidade do país, entendeu? Porque nós estamos tratando aí de grandes anunciantes. Por vezes se pode curvar, por vezes até o trabalho fica prejudicado. Mas isso acontece, sim. A minha indignação nesse caso é muito mais no sentido de representação dos interesses empresariais executivos no Brasil, de modo geral. E eu acho que a gente teria ainda assim que ter nossas vozes representadas numa ação, por exemplo, contra a propaganda enganosa, aonde se vai fazer, que seria aquela associação das propagandas, etc. e tal. E no caso, inclusive, me parece o CONAR. CVM, mas uma denúncia da CVM, quem deveria fazer isso? Os mais prejudicados, as associações mais prejudicadas. O senhor tem toda a razão, nós temos que nos organizar, não é? É fundamental que eventos como nós estamos participando hoje aconteçam, se multipliquem, não é? Não vejo outra forma, não é? Outra forma. E quando se escrever a história desses programas, inclusive o Programa Nacional Anual, nós vamos verificar que no passado não era muito diferente, não é? Com a necessidade de se ter carro álcool, começamos a produzir 500 mil litros de álcool, 500 mil. Quando o Plínio falava hoje perto de 30 bilhões de litros aí, né? Eu fiquei, puxa vida, como nós crescemos, né? Quando o Plínio fala em 600 milhões de toneladas de cana esmagada, veja o senhor como nós crescemos e que somos uma realidade muito forte nesse país, né? Então é preciso que a gente some todos os esforços, né? Como o Tancredo Neves dizia, né? Está na hora de não desagregarmos, né? Nós temos que nos unir. Mais alguém? Fazer um questionamento, um posicionamento? Só vou fazer. Bem, então para encerrar, só queria reforçar essa última colocação do Dr. Bertelli. A gente sabe das dificuldades, mas também a gente vislumbra um horizonte com oportunidades muito grandes para o setor, né? Nós vimos aqui que a frota Flex está aí, é crescente, e hoje nós estamos longe de abastecer essa frota por completo. Como o Dr. Plínio falou, nós poderíamos estar usando aí 1 bilhão e 900 milhões de litros de etanol mês. Agora, nesse mês aqui, estamos chegando em 1.200, mas chegamos a 800, já fomos a 1 bilhão e meio, né? Então, esse mercado crescente, ele sinaliza isso. A questão da produção de energia também mostra que o país corre sério risco e provavelmente num curto espaço de tempo vai ter que tomar providências, e isso certamente vai também vir de encontro aos nossos interesses. Então o principal aí é isso que ele disse: nós temos que ter articulação, nós temos que ter união de esforços, ver aquilo que nós podemos fazer de forma planejada, ordenada e correr atrás, porque não vai cair do céu, ainda mais na mão desse governo aí. Então nós temos que estar juntos, fazendo marcação. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui nesse evento, a presidente da Única gostaria muito de estar aqui conosco, mas ela foi cedinho para Brasília porque tem questões relevantes para serem aprovadas hoje, para serem votadas hoje lá, e ela está firme lá, saiu daqui de madrugada para ir para lá. Então é assim, nós temos que estar fazendo marcação em todo ponto aí para poder buscar soluções para os nossos problemas. Eu agradeço a atenção de todos, mais uma vez cumprimento o Dr. Bertelli e a Datagro pela realização do evento. Obrigado. Encerrado este segundo painel, denominado Desenvolvimento Econômico com a Diversificação do Setor Sucroenergético. Obrigado ao moderador, Sr. Manuel Carlos de Azevedo Ortolã, presidente da Urplana, e o nosso palestrante, Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, diretor do Departamento de Infraestrutura
da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Passamos imediatamente ao nosso terceiro painel, denominado Visão e Atuação do Setor Produtor. Convidamos como moderador o Dr. Rudinei Toneto Júnior, presidente da Fundace, que vai atuar como moderador na palestra do Dr. Eduardo Leão, representando a doutora Elizabeth Farina, presidente da Única. Muito boa tarde, tá? Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, autoridades, lideranças empresariais, do setor produtivo, em nome fundamental, o nosso amigo Manuel Toran, representando aqui os fornecedores de cana-de-açúcar, produtores, fornecedores, minhas senhoras e senhores. Queria primeiramente agradecer ao Plínio, ao Tonhão, dos A6 por esse convite. Para nós é uma grande honra estar presente e cumprimentá-lo por mais esse evento, esse fórum de debates, que já é uma tradição nessa que é, se não a maior, uma das mais importantes feiras do setor sucroenergético no mundo. Como o Manuel já adiantou, infelizmente a nossa presidente Elizabeth Farina não pôde estar presente hoje, mas acho que é por um motivo bastante importante, né? Hoje está sendo votada uma medida provisória da maior importância para o nosso setor, que é a medida provisória 613, na qual se espera, né, que seja aprovado uma desoneração importante, né, para a atividade do PIS/COFINS, e que nesse momento é muito importante que o setor esteja lá presente, enfim, para garantir que as coisas efetivamente aconteçam. Então, dito isso, eu passaria então para a minha apresentação, cujo tema é investimentos atuais e potencial de produtividade a ser incorporado pelo setor sucroenergético. Aliás, eu achei da maior importância, de maior relevância esse tema. Nós muitas vezes vimos sendo criticados no sentido de que o setor só pede políticas públicas, mas não tem feito a sua parte no sentido de realização de investimentos. Então, eu acho que é uma boa oportunidade para mostrar aqui que efetivamente esse é um setor comprometido com o desenvolvimento e a gente pode mostrar muito claramente, se considerarmos somente o que aconteceu nos últimos 10 anos, que é onde eu vou me concentrar nessa apresentação. Nós tivemos aí duas fases distintas de investimentos, o setor ainda continua, apesar de todas as dificuldades, apostando e investindo no setor sob diversas formas. E esse, então, o enfoque que eu gostaria de dar nessa apresentação. Bem, só uma fotografia, acho que é importante quando nós estamos falando sobre os investimentos na atividade, mostrar a importância desse setor do ponto de vista econômico e social para o nosso país. Nós estamos falando de quase 400 unidades industriais produtoras, 70 mil fornecedores de cana, mais de 1 milhão de empregos formais somente na agricultura e na indústria, uma receita da ordem de 36 bilhões de dólares na safra passada. Somos o maior produtor e exportador mundial de açúcar, produzimos quase 1/4 da produção e exportamos metade do açúcar comercializado no mundo. Produzimos quase 1/4 da produção mundial de etanol e 1/3 da exportação mundial. Geramos divisas da ordem de 15 bilhões de dólares, principalmente em função do açúcar. Esse é nosso principal portfólio de produtos, né? Isso já é conhecimento de todos aqui. Só muito rapidamente mencionar que dos 36 bilhões de dólares que o setor gerou o ano passado, pouco mais disso veio principalmente do açúcar, pouco menos da metade do etanol, 3% da bioeletricidade. O açúcar no mercado interno representou 15% de todas as nossas receitas, 40% das exportações de açúcar. O mercado de etanol é o contrário, né? Boa parte do mercado externo, 35%, um pouco mais de 1/3 da nossa renda veio do mercado interno de etanol.
cerca de 7% do mercado externo de etanol e 5% entre a bioeletricidade e de mais uso, que ainda é pouco, a gente acha que vai crescer bastante aí nos próximos anos, né? Bem, eu dividi a minha apresentação, esse foco relacionado a investimentos, em duas partes. A primeira delas, como eu mencionei, a ideia é focar nos últimos 10 anos, o que aconteceu. Nós tivemos, então, uma fase na qual houve um grande entusiasmo em relação às greenfields, às novas usinas. E os principais motivadores desse processo, que geraram praticamente quase que uma duplicação da produção de cana-de-açúcar, se considerarmos aí os últimos 15 anos, foram, primeiramente, a questão do carro flex. Esse foi, logicamente, um dos motivadores importantes para os investimentos no setor. O segundo, também não menos importante, foi a questão do interesse global por biocombustíveis. Os programas, principalmente o americano e o europeu, que geraram aí forte entusiasmo aí, do ponto de vista das exportações de etanol nos próximos anos. E, finalmente, também a questão do desenvolvimento dos novos usos para a cana-de-açúcar, né? Bem, o etanol e o carro flex, isso não é novidade para ninguém. Talvez alguns cheguem a surpreender com esse número, né? Nós estamos falando de 15 fabricantes que hoje oferecem 212 modelos flex aqui no Brasil, e duas empresas, que é a Honda e a Yamaha, que já oferecem 5 modelos de motocicletas flex. A novidade mais recente são as empresas, os chineses, né, que também aderiram a essa tecnologia e já começa também a ofertar os seus automóveis no modelo flex. Realmente, esse foi um dos casos de adoção tecnológica provavelmente mais rápido do mundo, né? Nós começamos em 2003 com praticamente zero, né, de carros flex, ou com zero, e 10 anos depois nós já temos 60% da nossa frota de veículos leves composta por automóveis flex. E já temos, no caso das motocicletas, que começaram há 4 anos, quase 20% da frota já é flex. Então, é um caso de adoção de tecnologia, talvez um dos mais elevados do mundo, né? E levando em consideração que não só essa participação deve aumentar significativamente, olhando um pouco mais para frente, até 2020 nós estamos falando provavelmente mais de 80% da frota flex, mas também não devemos desconsiderar, isso já foi trazido pelo Plínio, o brutal crescimento que tem havido no consumo de combustíveis do ciclo Otto aqui no país. O ano passado, com um PIB de menos de 1%, nós crescemos 8% o consumo de combustíveis. Isso, logicamente, deve ter sido um ponto fora da curva, mas o sinal é de que deve continuar acelerado esse crescimento do consumo de ciclo Otto, de tal forma que nós esperamos, pelo menos, dobrar essa demanda até 2020. O segundo fator, né, que gerou aí todo aquele entusiasmo nos investimentos em Greenfield foram os programas internacionais de biocombustíveis. Aqui eu cito 2 exemplos, né? O programa americano, que prevê um consumo de 136 bilhões de litros daqui a 10 anos, menos de 10 anos, 136 bilhões de litros, ou seja, cerca de 6 vezes o nosso consumo atual, dos quais há uma previsão de um consumo específico para o etanol de cana-de-açúcar, que é o chamado etanol avançado, e também a própria União Europeia, que também já previu em sua legislação um consumo de 10% de renováveis na sua matriz de transportes. Isso, logicamente, era a fotografia há alguns anos. Hoje nós estamos aí debatendo novamente esses próprios programas, tanto nos Estados Unidos quanto na União Europeia, porque há fortes resistências de grupos de interesse naquelas regiões para reduzir esse programa. Então, de qualquer maneira, esse fazia parte daquele cenário no qual o empresário tomou sua decisão de investimentos,
de tal forma que, se nós considerarmos apenas essas 4 safras, nós estamos falando de 80 novas unidades que foram efetivamente inauguradas aqui no país. Se nós pegarmos aí aquelas que foram decididas antes de 2008, né, mas cuja maturação aconteceu mais para frente, nós estamos falando provavelmente de mais de 100 novas usinas que foram construídas ao longo desses 4, 5 anos. Bem, aí a segunda fase, a segunda parte da minha apresentação, ela se foca no que aconteceu de 2008 para cá, né? E nesse sentido, com o início da crise, houve então essa interrupção importante das novas usinas e, logicamente, uma certa estagnação na produção da cana-de-açúcar. E esse é o cenário que muitas vezes nós somos cobrados, né? Mas é importante tentar analisar um pouco mais a fundo o que efetivamente está acontecendo nessa indústria para se entender qual tem sido o papel da indústria, o papel dos fornecedores nesse processo. Então nós tivemos, em 2008, o início da crise financeira global e, consequentemente, a falta de crédito, uma interrupção brutal nas linhas de crédito, às quais boa parte dos grupos tinham acesso, um alto grau de endividamento, né? Paralelamente a essa situação, nós tivemos aí uma significativa alta nos custos de produção, custos que logicamente impactaram boa parte da economia, como por exemplo os custos de mão de obra, mas também custos relacionados ao custo da terra, ao próprio processo de mecanização, de tal forma que a consequência foi uma mudança no processo de investimentos. Paralelamente a essas questões, as questões relacionadas ao endividamento e ao elevado custo, nós tivemos a percepção do início de mudanças de regra do jogo, quer dizer, houve uma mudança das regras enquanto o jogo vinha sendo jogado. Nós tínhamos uma condição que gerava uma competitividade ao etanol que foi sendo alterada ao longo do tempo. Nós tínhamos, até aquele momento, preços de gasolina que acompanhavam o mercado internacional. Isso permitia ao empresário fazer a sua tomada de decisão com base em determinada análise de risco, né, que estaria baseado na expectativa de preços internacionais do petróleo, que se alterou ao longo desse processo, ao longo da tomada de decisão dos seus investimentos. Uma outra mudança de regra foi claramente também a desoneração da gasolina, desoneração tributária da gasolina, basicamente aqui me refiro à CID, sem um tratamento equânime para o combustível renovável, que era, e como ainda é, o competidor da gasolina. Porque nós podemos esquecer que o etanol, além de aditivo, também compete com a gasolina na bomba. Então nós tivemos uma mudança de regra do jogo, no qual quem efetivamente foi penalizado foi aquele que realmente assumiu riscos de mercado e que se defrontou com uma regra de jogo diferente no meio do jogo. Além disso, tivemos problemas climáticos e, como consequência também de todo esse cenário, um adiamento dos investimentos em inovação de canavial, que também interferiu na produtividade agrícola. Bem, o setor foi se transformando nesse período e vem procurando se reconstruir a partir de investimentos que o ajudem de alguma maneira a aumentar a sua competitividade. Então, como consequência, os investimentos do Greenfield cessaram, tivemos um forte movimento de consolidação no setor. Nós calculamos que mais de 1/3 dos ativos mudaram de mãos de 2008 para cá, e esforços passaram a se concentrar na otimização da produção e da comercialização dos produtos. Então aqui
isso é do conhecimento de todos, né? Nós tivemos um processo de consolidação cujos consolidadores são grupos claramente identificados como trades multinacionais, que identificaram aí uma oportunidade no setor a partir de ganhos de escala, que eventualmente poderiam ter. Já eram empresas que operavam e comercializavam commodities no mundo inteiro, já tinham estruturas de logística, etc. E conhecimento, expertise do processo de comercialização. Tivemos a entrada, como é o caso da Bunge, claramente, o caso da Dreyfus, o caso da Nobel e outras. Tivemos a entrada de empresas, a Cargill, empresas petroleiras, né, que também buscaram economias de escala, economia de escopo, já que já operavam no mercado de combustíveis líquidos, né, então poderiam ter uma economia de escopo também nesse processo. É o caso claramente da Shell, é o caso da BP, é o caso da própria Petrobras, que também entram nesse setor como um consolidador, além de outras empresas, outros grupos que estavam mais capitalizados, de empresas de outros países, inclusive, o caso da Renuca, né, que então permitiu que houvesse então essa reconfiguração do setor a partir desses processos de fusões e aquisições. Então tivemos também como além disso, um movimento paralelo, um rearranjo espacial na produção que se iniciou em 2005, né, que pode ser visto nesses mapas, a partir de 9 usinas. Vemos boa parte ainda em São Paulo, mas já percebemos claramente a expansão para os estados vizinhos. Aí vemos aí cada vez mais usinas em regiões de novas fronteiras, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais. 29 novas usinas, 2008, 2009. 2009, 2010, mais 21 novas usinas. E aí nós vemos claramente esse processo do rearranjo espacial acontecendo mais fortemente. E também começamos a observar também usinas sendo fechadas, né? Esse mesmo processo. De tal forma que nós vemos a redução de novas usinas sendo construídas, né? E o aumento de usinas fechadas. De tal forma que devemos ter a expectativa de cerca de 50 usinas fechadas nesse período, principalmente nos anos mais recentes, e num horizonte temporal mais longo, cerca de 100 novas usinas sendo inauguradas, né? Então, nós vemos claramente aí um crescimento nessas novas regiões de fronteira, que tem também custos adicionais, né? Isso é importante lembrar, que essas novas usinas, elas têm uma questão de logística maior, né? Porque elas estão mais longe dos centros consumidores, mais longe dos portos, além do que são regiões novas que demandam um certo aprendizado, no processo produtivo. São novas variedades, são novas condições, manejos distintos, de tal forma que isso também, de uma certa maneira, impacta a equação econômica da atividade. Bem, do ponto de vista de investimentos, bem rapidamente, nós temos aí que lembrar que foram feitos muitos investimentos, inclusive com o apoio aqui do BNDES, né, aqui presente, que contribuiu de uma maneira significativa em muitos desses investimentos, como, por exemplo, a questão da renovação de canaviais. Nós estamos falando aí provavelmente de 4 bilhões de dólares que foram investidos o ano passado, quando nós então recuperamos boa parte do ritmo de renovação que havia sido perdido no auge da crise. A questão dos investimentos em plantio mecanizado, estamos falando aí, como eu disse, cerca de 4 bilhões de dólares. Tivemos também nesse período investimentos da ordem de 4 bilhões e meio de dólares em processos de mecanização, né, somente considerando a aquisição de máquinas e equipamentos, né, são investimentos importantes e que na realidade teve como principal mote a questão ambiental, o fim da queima da cana. O setor foi proativo nesse sentido e se antecipou à própria legislação que já
impunha um prazo final para queima, e o setor se antecipou voluntariamente a partir do protocolo agroambiental e antecipou em 7 anos esse processo, a um custo extremamente elevado, como todos sabem. Investimentos importantes de cogeração de energia elétrica, né? Nós estamos falando aí provavelmente mais cerca de 4 bilhões e meio de dólares em cerca de 80 unidades produtoras, né? Isso para entrega, basicamente visando, né, a entrega de energia vendida em leilões de reserva do governo. E também investimento em logística, né? Isso também é muito importante quando nós olhamos a competitividade do setor. Nós temos investimentos na infraestrutura logística de exportação de açúcar, estamos falando provavelmente em cerca de 1,5 bilhão de dólares, considerando as ferrovias, os investimentos em ferrovia, transbordos, armazéns e terminais, inclusive infraestrutura portuária, né, que devem reduzir os custos para a exportação de açúcar em cerca de até 15% a partir de 2015. Estamos falando de dutos para transporte de etanol, que também vai gerar uma redução importante no transporte do etanol até 2015, né? Nós estamos falando talvez de 20% a 30%. Etanol esse cuja primeira parte foi inaugurada em Ribeirão Preto há cerca de 3 semanas, com a presença da presidenta Dilma, e cujos investimentos estimados são da ordem de 3,5 bilhões de dólares. Né? Então nós estamos realmente falando aí de um setor que tem procurado fazer a sua parte, a sua lição de casa, no sentido de aumento da sua competitividade, apesar de toda a dificuldade gerada por um ambiente externo, um ambiente institucional que tem sido extremamente penalizador para o setor. Além disso, há uma expectativa de ainda ganhos de produtividades importantes. Basicamente, quer dizer, boa parte desse crescimento deve se dar a partir de novas tecnologias, como a questão do etanol de segunda geração, e dessa estimativa do CDC, que estima que nos próximos 15 anos nós podemos praticamente triplicar a produtividade. Nós estamos falando aí de mais da metade desse ganho deve vir de etanol de segunda geração, que também é uma aposta importante aí para os próximos anos, né? Há muitos investimentos nesse setor, todos sabem disso. Há uma previsão de que nos próximos anos muitas dessas empresas já devam estar operando em escala comercial. Vou passar meio rapidamente. Nós temos aí vários grupos já investindo. A Granbio deve inaugurar a sua usina em escala comercial já a partir do ano que vem, com cerca de 90 milhões de litros por ano. A Petrobras tem desenvolvido tecnologia desde 2004, temos vários grupos, a Raiz, São Manuel, Odebrecht, trabalhando principalmente em parcerias com empresas de tecnologia americanas, europeias, que vêm ao Brasil para desenvolver esse tipo de cooperação, na qual há uma conjunção de esforços tecnológicos com matéria-prima extremamente eficiente, que é o bagaço da cana, e também muitos órgãos de pesquisa aqui no Brasil que têm se dedicado a esse tipo de novas tecnologias, né? Há empresas como a Emirates também desenvolvendo diesel de cana-de-açúcar. Hoje nós já temos 300 ônibus em São Paulo, no Rio de Janeiro, operando com esse combustível. Uma série de novos produtos, como os plásticos, né, também, que é uma outra frente de negócios interessantes, que logicamente requer muito investimento em pesquisa e desenvolvimento. Hoje a Coca-Cola prevê que até 2020 cerca de 50% das suas garrafas PET no mundo vão ser feitas a partir de cana-de-açúcar, do plástico da cana-de-açúcar, marcas de ketchup, enfim, uma série de outros produtos, além, logicamente, do combustível para aviação, que também é objeto de pesquisas muito fortes, de interesses maiores, principalmente no caso, por exemplo, de uma cooperação que há entre Brasil e Estados Unidos
para esse desenvolvimento, né? Bem, minhas considerações finais, a crise financeira mundial e os problemas operacionais observados, associados às mudanças das regras do jogo, isso tem que ficar muito claro. Houve sim uma mudança das regras do jogo durante o jogo sendo jogado. Após 2008, promoveram alterações importantes no setor produtivo. Houve um deslocamento do fluxo de investimentos que sai originalmente dos investimentos em greenfields para a questão de otimização da capacidade produtiva, que busca ganhos de eficiência e de produtividade. Nós estamos falando de investimentos de mais de 30 bilhões de dólares nos últimos 4 anos. Isso é muito importante, porque, mais uma vez, nós com alguma frequência ouvimos esse questionamento em alguns órgãos do governo federal de que não tem havido contrapartida do setor, que o setor só tem chorado, mas quando a gente olha esse número, nós claramente observamos qual que é o nível de empenho do setor, o nível do comprometimento do setor para cumprir a sua parte desse processo, que é o processo do ganho de competitividade. Essas iniciativas devem ampliar a competitividade da indústria nos próximos anos, fazendo frente à crescente demanda por etanol e açúcar. Os investimentos em curso para a otimização de produção e comercialização devem contrapor, ainda que parcialmente, as pressões de custo. E as novas tecnologias são importantes para a ruptura e manutenção da competitividade de energia renovável da cana-de-açúcar no longo prazo. No entanto, eu acho que para que realmente haja uma retomada sustentável de investimentos, isso aí a gente tem que insistir, não pode deixar de falar. Quer dizer, se não houver uma mudança das regras do jogo, uma mudança que declara os sinais de longo prazo aos investidores, não se espera que haja novos investimentos em novas usinas. Essa é uma realidade, é uma dura realidade, quando nós vemos aí uma frota flex com quase 30 milhões de automóveis, rodando 30% desses carros somente com etanol. É uma realidade extremamente dura. O Manuel comentou em relação às visitas que nós temos do exterior na Única. Nós recebemos cerca de 170, 180 delegações por ano internacionais que querem conhecer esse nosso programa. É um programa altamente invejado no mundo, que desperta grande curiosidade, grande interesse daqueles que têm comprometimento com redução de gases de efeito estufa, com novas oportunidades de fontes de energia renováveis e que possam ser sustentáveis no longo prazo. E, infelizmente, o que nós estamos vendo é uma redução importante na utilização desse combustível aqui no país. Então, nós precisamos, isso já foi bastante discutido pelo Plínio, eu não vou, nossas visões são bastante semelhantes em relação ao diagnóstico e alternativas, então eu não vou me alongar nesse processo, mas se não houvermos um marco regulatório, um planejamento estratégico da matriz, que claramente sinalize aos investidores, por meio de políticas públicas que envolvem políticas tributárias, que reconheçam os benefícios sociais e ambientais do etanol, que a gente chama de externalidades positivas. Se não houver a questão de uma clara definição da precificação da gasolina, qual que é a regra para a precificação do preço da gasolina, que é uma armadilha que o governo criou para si mesmo, que hoje está com muita dificuldade para sair. Hoje, a grande realidade é que não há mais como sustentar esse cenário. É um prejuízo para a sociedade, é um prejuízo para a Petrobras, é um prejuízo para a própria garantia de abastecimento no longo prazo, que só pode ser desatado a partir de uma regra mais clara para os jogadores, não só os produtores de etanol, mas também a própria empresa de produtora de gasolina. Além disso, eu mencionaria os incentivos à bioeletricidade, por meio de leilões públicos dedicados, né? Que é uma linha que o governo já começa a reconhecer como uma linha que faz mais sentido do que colocar todas as fontes dentro do mesmo saco.
e que incorpore as externalidades da bioeletricidade no seu preço, os benefícios que a bioeletricidade traz, do ponto de vista de aumento da segurança energética, que ela é gerada exatamente no clima seco, quando você tem eventuais riscos, né, de oferta de energia vindo da hidroeletricidade, além de ser produzida na região onde há maior concentração de consumo, e os incentivos à continuidade dessa inovação tecnológica. Com isso, espera-se maior previsibilidade da demanda e, consequentemente, um círculo virtuoso de investimentos, um ganho de eficiência e produtividade. Com isso, logicamente, a geração de renda, empregos, segurança energética e redução das emissões. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Eduardo pela apresentação, acho que foi muito esclarecedora. E eu estou aqui substituindo também o professor Alberto Matias, que não pôde comparecer para um plano na universidade hoje, mas ele encaminhou, inclusive, uma apresentação, alguns dados que ele levantou. Eu até queria conversar um pouco com o Eduardo, em cima você está falando em cima dessa todo o potencial de investimento e a crise do setor. Aí tem uma série de mudanças. O Alberto levantou uns dados aqui, por unidade, que a rentabilidade do setor teve uma queda entre 2010 e 2012. Se a gente pega nos ativos, passou de 4% para 1,3%, e sobre o equity a gente passa de 9,4% para 3% do setor. Rentabilidade média do setor. E então, aí pega os dados de endividamento, estão cresceu de forma significativa. Eu queria que você desse um apanhado, como que está, se está já vendo reversão nessa tendência, ou como que pode se avaliar as perspectivas de rentabilidade nos próximos anos. Uma outra questão que eu queria destacar é que você levantou uma concentração maior do setor, uma presença muito maior de grandes grupos, o que muda completamente a própria lógica da política do governo com o próprio setor. Que mudança a gente pode ver em termos de relacionamento setor-governo com a composição dos grandes grupos que vão se consolidando no setor? Bem, do ponto de vista de endividamento, Rodinei, a infeliz realidade é que não vemos qualquer alívio, né? Hoje ainda há, eu diria que pelo menos 1/3 dos grupos em extrema dificuldade, 1/3 dos grupos que há condições de superar uma crise, havendo as condições, havendo uma situação mais favorável, quer dizer, há um endividamento alto, mas são empresas que são muito bem geridas e, logicamente, estão na situação por reflexo exatamente da perda de competitividade que o setor teve nos últimos anos. Eu diria que 1/3 está numa situação um pouco melhor, mesmo porque são empresas com grupos maiores, mais capitalizados, que têm acesso a recursos mais fáceis, mais baratos, de tal forma que a gente não vê o cenário bom. Nós temos aí, possivelmente, uma situação do açúcar ainda complicada nos próximos anos. Logicamente, tivemos um alívio agora aí nos últimos dias em função da desvalorização cambial, como mencionou o Plínio, quer dizer, isso é efetivamente um alívio, mas, por outro lado, há também um impacto sobre o endividamento, né? Muitos dessas dívidas foram tomadas em dólar, então isso também há um impacto, quer dizer, há um benefício do ponto de vista da receita, mas há um risco de impacto ainda maior do ponto de vista do endividamento. No mercado interno, se nós não destravarmos a situação, não há perspectivas de melhoras também na situação, porque pelo simples motivo que nós estamos com um preço artificialmente congelado,
Nós podemos ter algum alívio se efetivamente houver algum aumento do preço da gasolina, mas mesmo assim está ainda muito aquém de nós recuperarmos a competitividade que gerava os estímulos necessários para os novos investimentos. Então, em linhas gerais, a gente ainda tem um cenário ainda bastante difícil pela frente, e essa é a razão pela qual nós estamos trabalhando junto ao governo para deixar muito claro que, se não houver uma mudança de regras no médio e longo prazo, quer dizer, as medidas que estão sendo adotadas, elas dão algum alívio. Isso a gente não pode deixar de mencionar. A questão do PIS/COFINS, se aprovada, que hoje está sendo travada uma verdadeira batalha no Congresso, não talvez especificamente em relação a isso, mas pelo fato de que há uma série de outros temas, uma mesma medida provisória, que tem dificultado muito o processo, mas é um alívio para o setor. O aumento do preço da gasolina é um alívio para o setor. Mas enquanto não houver regras claras, de longo prazo, e realmente, e com políticas públicas que realmente sinalizem uma situação de que o governo quer ampliar a participação do etanol na matriz energética, eu acho que, primeiro, a situação ela ainda vai continuar complicada. Infelizmente, o que a gente deve esperar é um processo ainda maior de consolidação e, por outro lado, não se espera que haja investimentos em novas unidades nesse cenário, né? Então, essa é a triste realidade. Eu acho que há alguns pontos para comemorar no curtíssimo prazo. Acho que há um esforço do setor que pode redundar em algum ganho de competitividade também no curto ou médio prazo, como esses em logística, esses em novas tecnologias, mas a realidade é que o buraco ficou tão fundo que hoje, se não houver realmente, ou se o governo não acordar a tempo, pode ser tarde demais. Essa aqui é a nossa preocupação. Em relação à consolidação, acho que isso seguramente tem um aspecto doloroso do processo, né? Isso significa que muitos dos grupos que atuavam perderam competitividade, foram obrigados a se desfazer dos seus ativos, mas é um processo que a gente entende como normal no setor de commodities e que pode ter alguns aspectos positivos. Acho que pode, do ponto de vista de ação junto ao governo, isso pode ser positivo. São grupos mais fortes que podem ter uma influência maior e trazer uma mensagem, não só no Brasil, como fora do Brasil, da importância e da sustentabilidade do nosso produto. Isso a gente uma expectativa que a gente tem que possa ser trabalhada, porque nós não podemos desconsiderar o mercado externo, né, com todo o seu potencial que existe. Então, e logicamente também são setores que têm capacidade de investimento na melhoria de infraestrutura de logística, essas coisas que, no fim das contas, pode beneficiar todo o setor. Então, esse é um processo que realmente foi muito intenso. Nós tivemos aí, como eu mencionei, mais de um terço dos ativos que mudaram de mão em 5 anos. Dificilmente você vê um setor com esse processo, com essa rapidez de mudança. Quer dizer, isso é um reflexo de que realmente a crise se abateu muito profundamente, mas é um processo que a gente entende como natural no mercado de commodities, né? Onde se há a busca por ganhos de escala, que é o que claramente nós estamos vendo com esse movimento.
Olha, esse é um investimento, quer dizer, constante, né, que as usinas procuram fazer, mas o que eu diria, assim, investimentos vultosos por conta da desvalorização cambial não é o que a gente espera, pelo menos no curto prazo. Né? Eu acho que, primeiro, eu acho que, obviamente, o mercado vai esperar uma acomodação desse câmbio, né? O câmbio mais valorizado é positivo para o mercado de commodities exportador, como é o nosso caso. É lógico que você tem um impacto sobre o custo de produção, equipamentos, etc. Mas, de uma maneira geral, você pode beneficiar o setor, já que o setor, principalmente o de açúcar, né, 100% conectado com o mercado internacional. Então, isso pode ser positivo, principalmente no médio e longo prazo, né? Mas pelo fato também de que o nosso setor é um setor muito grande, né, tem uma participação muito grande no mercado internacional, o próprio mercado também, ele no longo prazo, ou no médio prazo, ele vai se ajustar a novo, vamos dizer, a um novo patamar de câmbio brasileiro, né? Porque o Brasil é muito grande e influencia de uma maneira muito forte o mercado internacional. Então, o que se espera é que, havendo vamos dizer, uma acomodação do câmbio num nível mais alto, também possa haver, como reflexo, uma reacomodação do preço não equivalente, mas também. Então, quer dizer, é importante esperar aí essa acomodação de forças acontecer, para aí sim os empresários tomarem as suas decisões de investimentos. Mas, obviamente, é uma notícia que traz mais benefícios do que prejuízo para o setor, né, a questão do câmbio. Temos mais um questionamento. Antônio Davi Corretora. Primeiro, cumprimentar o doutor Eduardo aí por essa brilhante apresentação. Mas o senhor tocou num assunto muito importante, que é a mudança de regra, isso acaba afetando o setor. Lá nos Estados Unidos, agora a semana que passou, os senhores talvez tenham conhecimento melhor do que eu, mas os produtores de açúcar obtiveram financiamento do governo, com o preço lá, estava lá em cima, que chegou a bater $30 libra peso, né? E agora veio isso, os produtores de açúcar chegaram ao governo americano e falaram: não temos condições de pagar o financiamento. Então o governo americano está tomando uma atitude, não sei se já tomou, mas para as premissas dele, ele ia fazer uma comparação de quando obteve o financiamento, o preço do açúcar e o preço atual, e o governo americano disse: olha, nós vamos colocar esse dinheiro para vocês, o Tesouro Americano, que é para vocês ter confiança no nosso governo para bancar isso daí. Exatamente pegando essa situação dos Estados Unidos, que é recente, é de uma semana e meia atrás, é com o Brasil. Quer dizer, eu fico aqui, né, como pessoa ligada ao setor, de ver um produtor de açúcar de álcool está vendendo um álcool há 3 anos e meio a um preço médio líquido de R$1,50, R$1,55, e hoje está vendendo um preço de álcool a R$1,15 com todos os aumentos de custo de produção. É humanamente impossível pensar. É a mesma coisa que um assalariado está ganhando 5 mil e depois de 4 anos ele passa a ganhar 2 mil. Não dá para conviver com essa situação. Mas é exatamente isso que eu falo. Eu sou uma pessoa que gosta de muita praticidade. Será que não precisa pegar uma folha de almaço, né? Papel sulfite, e os representantes chegaram para o presidente: presidente, olha, a senhora não vai aumentar o preço da gasolina mesmo, porque nós sabemos que não vai aumentar. É ano antes da eleição, o custo de vida aumenta se aumentar a gasolina, óleo diesel, vai repassar, a inflação aumenta, não vai querer isso, é um problema até político. Bom, mas o álcool deveria estar, a gasolina deveria estar 3,20, o álcool deveria estar então a 1,60. O governo tem que chegar, não é subsídio. O governo tem que bancar isso para os produtores, presidente, porque senão não vai dar para conviver, a senhora vai liquidar o setor. Exatamente isso que eu falo, uma praticidade que o governo deveria fazer com o governo americano. Ele está injetando porque ele quer ter a credibilidade. O setor já investiu a parte dele, está fazendo a parte dele. Acreditamos, se ele continuar fazendo como está o cenário para dar 3, 4 anos esses preços baixos, o senhor que sabe melhor o que vai acontecer. Muito obrigado.